gente que canta, muita gente que prega, muita gente que faz muito, mas não tem caráter para permanecer. E é por isso que chega muita gente nova e vai aonde muita gente antiga não foi. Porque o que Deus está dizendo é: eu ainda quero caráter. Caráter para ver se você, Sansão, não vai negociar uma vida eterna por um momento de prazer. Só que aí ela volta com o mesmo argumento de hoje, dizendo: tu não diz que me ama. E ele vai dizer assim: quer saber? Se cortar as minhas tranças, certamente eu ficarei vulnerável como qualquer outro homem. E entre outras palavras, o que ele estava dizendo é: sou escolhido, sou separado, sou nazireu de Deus. E quando ele abre todo o seu coração, diz o texto que Dalila coloca Sansão para dormir. E quando ele dorme, Dalila chama um homem. Igreja, não foi Dalila que cortou os cabelos de Sansão, as tranças de Sansão. Está no texto que ela chama um homem que entra na cena e rapa todo o cabelo dele. Mas espera aí, sabe por que Deus te avisou para você não se aliançar com qualquer pessoa? Porque tem gente que é tão ruim e tão sem caráter que não termina nem o serviço, chama a gente para concluir o que ela começou. E ela agora chama, o homem vem, rapa todo o cabelo de Sansão. E o texto diz que Dalila grita: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas há algo que mexe com o meu íntimo, e é o seguinte: como que Sansão não acordou com gente estranha mexendo na sua cabeça? Porque o texto diz que Sansão só acorda quando Dalila grita. Então pensa e raciocina comigo. Como que ele não desperta quando alguém passa a navalha na sua cabeça? Porque diz o texto que o homem rapa todo. E naquele tempo não tinha maquininha de cortar cabelo não, crente, era na faca. Então pensa, como que ele não acordou? O Espírito de Deus me disse algo. O envolvimento rotineiro com o pecado faz gente estranha mexer na tua cabeça e você não está sentindo. É o que, Carol? Eu vou te provar na verdade por que isso é assim. A gente está vivendo num tempo, igreja, que o errado virou certo e o certo virou errado. E é um tal de não tem nada a ver. Esse negócio mexe com a minha estrutura. Quando eu escuto, me dá um negócio aqui dentro. Porque tem gente dizendo: não tem nada a ver andar com quem não presta, porque eu sou criado na igreja. Não tem nada a ver visitar lugares que Deus não está, porque as minhas ideias não mudam. Não tem nada a ver eu usar o que todo mundo usa, porque Jesus não vem buscar roupa. Ai, meu Deus. Não tem nada a ver? Estão alterando os teus princípios ao ponto de te mostrar que não tem nada a... Até quando você vai permitir que alterem aquilo que Deus colocou na tua mente, por conta de pessoas que chegaram agora? Eu não compreendo isso aqui. Eu digo para minha mãe: mãe, não é possível. Eu acho que eu não sou desse tempo. Por quê? Porque o que tem de gente que chega para mim dizendo: mas eu não consigo, Carol. Eu não consigo porque essa pessoa que está comigo, eu sei que não é para continuar, mas ela fez tanto por mim que eu não consigo mais viver sem esta pessoa. Quem nunca disse isso daqui? Eu só não vou embora porque eu não vejo mais a minha vida sem esta pessoa. Só que sabe uma coisa que não bate? É que quando você nasceu, essa pessoa não estava lá. Quando você deu os seus primeiros passos, essa pessoa não estava lá. Quando você deu entrada a um hospital quase morrendo,
essa pessoa também não estava lá. Agora, você vem me dizer que não consegue sobreviver sem a mesma, quando na verdade, antes de tu ser gerado, ele estava lá. Quando você deu os seus primeiros passos, foi ele que te levantou dizendo: hoje tu anda na baia de cai. Tu vai entender. Quando tu deu entrada naquele hospital, quase morrendo, que talvez a medicina da terra disse: não tem mais jeito, ele entrou lá para dizer: vai sair daí vivo. Aí você vem me dizer que consegue ficar sem esta presença, que está contigo desde o início, mas não consegue ficar sem essa pessoa que chegou agora. Não. Por que você está dizendo isso, Carol? Porque quando Sansão acorda, ele vai acordar dizendo: vou vencer, como das outras vezes eu venci. Mas vem um versículo que me dá desespero, e o versículo vem dizendo: mas ele não sabia que o Espírito de Deus havia ido embora. Vou te falar de mim, Carol. Me arranquem tudo, mas não ousem me tirar a presença. Por que você está dizendo isso? Porque tem gente aqui apegado com coisa da terra, desesperado porque o amigo foi embora, desesperado porque a faculdade não se concluiu, desesperado porque o carro aconteceu alguma coisa e ele não tem mais. Mas o que Deus está dizendo é: deixe que te tirem tudo, porque sem faculdade tu sobrevive, sem carro tu sobrevive, sem esse teu amigo tu sobrevive. Mas não deixe, não permite que alguém te arranque essa presença que está com você, porque sem ela tu não vai nem mais um passo. Carol, mas por que você já dizia? Eu já encerro aqui. Por que você está dizendo isso se você não sabe o que é abrir mão? Ah, não? Você está ouvindo de alguém que teve que abrir mão de uma faculdade de medicina para estar aqui? Ah, Carol, então você vai começar a dizer que jovem não tem que estudar. Para! Tu não chega em casa dizendo que a missionária mandou você não estudar. Não é isto. Porque hoje em dia eu faço 2 faculdades. Mas eu aprendi uma coisa. Eu tive que renunciar a algo que para mim era maravilhoso, mas não era tão maravilhoso quanto aquilo que ele tinha para mim. Eu vou dizer mais uma vez para você entender isso de uma vez por todas. Para você talvez seja maravilhoso, mas não é tão maravilhoso quanto aquilo que ele preparou para você. E eu disse: peraí, eu não vou abrir mão, porque eu fiquei 1 ano dentro de um pré-vestibular, estudando de 8 da manhã até as 9 da noite, de domingo 7 da manhã a 1 da tarde, até que eu passei. Quando eu passei, igreja, aquela alegria veio e eu passei para uma federal. Quando eu passei, a alegria veio e eu disse: é de Deus. Aí Deus parou e soprou no meu ouvido: você não vai. E eu disse: o quê? E ele disse: você não vai. E eu disse: o meu tempo de estudo. E porque o Senhor me permitiu passar. E ele disse para mim: você não vai. E eu bati o pé dizendo: eu quero passar a minha vida dentro de hospitais. Eu quero segurar na mão de gente que está morrendo. Eu quero, Pai, entrar em plantões e sair de plantões e entrar em plantões, até que Deus me olhou e disse assim: fica tranquila, porque eu vou te colocar em hospital todos os dias.
Tu vai segurar na mão de gente que está morrendo todos os dias. Eu disse, e os plantões? Ele disse, não seja por isso, te colocarei em plantões todos os dias. Eu disse, como assim? Igreja, tem dia que eu saio da consagração, vou para o culto da tarde, do culto da tarde nem assim, Renan, a gente vai para a noite, da noite para a vigília, e esse ciclo continua, vai para o monte, desce monte, a busca permanece. Por quê? Porque aquilo que eu tinha para mim na terra, Deus havia preparado diferente no céu. Ele está dizendo, escolhe o que eu tenho para você. Aí tu não vai abrir mão desse relacionamento que está te contaminando, mas vai abrir mão do ministério que Ele preparou para você. Sansão acorda dizendo, vou vencer. O Espírito de Deus havia ido embora. Os filisteus entram no quarto, perfuram os olhos de Sansão, prendem Sansão e levam Sansão para girar um moinho no cárcere. Quando ele chega no cárcere, eu fico imaginando, gente, a mente de alguém que carregava portão nas costas, agora não pode nem arrebentar uma algema que colocaram nele. E eu poderia terminar minha mensagem aqui, dizendo que ele chegou numa etapa de fundo de poço, onde muitas pessoas aqui possam estar vivendo. Porque tem gente aqui me escutando dizendo, mas e aí, Carol? Eu já pequei, eu já errei, não tem mais o que fazer, eu já me corrompi, eu já negociei. E aí? E aí que o Espírito vem, pega o teu clamor, vai até a glória, com gemidos inexprimíveis. Ele começa a gemer, a agonizar para Deus aquilo que tu está orando. Porque segundo o texto, a gente não sabe orar como convém, mas ainda há um auxiliador na terra que habita em você, conhece a tua estrutura, vai até o Pai para dizer, dá mais uma chance, acredita mais uma vez. Carol, por que você está dizendo isso? Porque é o tema dessa noite. Onde tem gente desesperada aqui achando que foi o fim. Só que até que alguém resolve fazer uma festa no templo para o seu Deus Dagom, e são os filisteus. Finalizando. E alguém tem uma bendita ideia. Manda chamar Sansão para a gente zombar dele, para a gente fechar com chave de ouro. Eu sei que isso é incômodo, mas diga para o seu irmão, nunca, diga aí, diga, nunca zombe de um escolhido ou de uma escolhida de Deus. Fica a dica. Carol, mas errou, mas pecou, nunca. Abra a tua boca para zombar de um escolhido ou uma escolhida de Deus, independente da situação atual dele. Alguém vem trazendo Sansão e é um moço guiando. E quando ele está sendo guiado por este moço, ao chegar no templo, Sansão vai dizer, me permita apenas encostar-me nas colunas centrais do templo. Escuta e não perca isso. O moço não vê nada demais, guia Sansão até ali. Quando Sansão chega, eu gosto que você entre na história, então por isso fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, fecha. Fechar os olhos porque, Carol, isso é emocionalismo? Não, isso é assim. E é a maneira que Sansão estava, sem enxergar nada. Fecha os olhos. Neste momento em que ele estava assim, se encontrava assim, não abra os olhos, fecha os olhos. Diz o texto que com uma mão esquerda ele levanta e toca numa coluna. Levanta a tua mão esquerda. Você vai entender, não abre os olhos. Com a mão direita ele levanta e toca na outra. Levanta a mão direita. Talvez alguém de fora estivesse olhando e dizendo, cadê a tua força agora? Talvez alguém de fora esteja olhando a situação e dizendo, canta agora, prega agora. Cadê? Dá lugar agora.
Porque tem gente aqui dentro que já errou, já pecou, e o diabo talvez sopre no ouvido dele dizendo: tu sabe o que você fez na noite passada, mas não abaixa o braço, continua com os braços levantados. Carol, olha a situação que ele estava. Por mais que alguém talvez zombasse de fora, porque diz o texto que zombavam, existia alguém com as tuas mãos levantadas. Carol, mas o que é levantar as mãos? Eu aprendo uma coisa: quando uma autoridade chega, não abaixa o braço, que foi assim que Jesus morreu por você. Quando uma autoridade chega numa situação, a primeira coisa que esta autoridade diz é mãos para o alto. Por quê? Porque mãos para o alto é sinal de rendição. Então, quando uma pessoa levanta a mão, quando a autoridade chega, ela está dizendo: estou rendido. Deixa eu te contar um segredo aqui. Você não percebeu, mas independente do que possa ter acontecido, hoje Deus te trouxe aqui dentro para dizer: tu está rendido. Tu errou, tu pecou, mas hoje eu te trouxe aqui para lhe dizer: você está rendido. Carol, e aí o que vai acontecer? Com uma oração que ele nunca fez na vida, fecha os seus olhos, ele vai dizer assim: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu errei, mas me permita só mais uma vez. Quem for espiritual vai entender o que está sendo pregado. Me permita, Deus, só mais uma vez sentir a tua presença mais uma vez. Carol não entendia. O que ele está dizendo é: ei, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas hoje eu estou aqui rendido para te dizer: me permita só mais uma vez ter o meu ministério de volta, sentir o teu agir, sentir a tua unção, me vingar dos filisteus, nem que seja por um dos meus olhos. O texto diz: não abaixe o braço, mas se coloque de pé com seus braços levantados. O texto diz que o templo vem abaixo, matando todos os filisteus. E Sansão, Carol, Sansão morre. Eu não creio que você me fez ficar aqui até essa hora ouvindo para dizer que na conclusão Sansão morre. Fiz. Só que eu aprendo uma coisa: ele morre para o mundo, mas passa a viver para Deus.